sobre indicações de livros, né? Você falou que nós temos algumas indicações. Bom, Tem uma pergunta para você e tem um comentário aí para você. Logo após as indicações, você poder comentar aí, ó, esse comentário que perfeito. está aí na tela. Eu tenho bastante tempo Mas ainda? passa aí para. Eu acho que nós temos ainda 15 minutos. 15 minutos aproximadamente, a 18. Bom, perfeito. Bom, livros eu vou citar aqui de alguns, né, que eu tô citando aqui de memória, né, depois no meu canal, eu tenho um canal no YouTube também, se o pastor permitiu eu falar, né? Claro, com certeza. Eu tenho um canal no YouTube. Depois eu coloco também o link aqui à disposição. O canal se chama Thiago Ferreira Luzen, né? E nesse canal eu tenho 4 vídeos. Luzen é escrito L-U-Z-I-N-G, né? Para que o pessoal não botem lá o Luzen com E-N. É Luzing, né? Vamos botar assim. Luzing. Se a gente fosse deixar em português, é Luzing. O Luzen é isso mesmo, como o pastor soletrou, né? L-U-Z-I-N-G, né? Eu tenho 4 vídeos lá de indicações de livros, na qual eu mostro, por exemplo, eu comento um pouquinho dos livros e mostro também o sumário. Vou citar alguns que eu acho importante. Primeiramente, introdutórios. Eu acho muito importante nós lermos alguns livros introdutórios. Nós temos Introdução ao Arminianismo Clássico, do pastor Zwingli Rodrigues. Cadê a foto do livro, rapaz? Isso. Introdução ao Arminianismo Clássico, perfeito. Do Zwingli Rodrigues, História de Doutrina. Nós temos mais alguns aqui, deixa eu ver. Vou pegar de introdução. Vou pegar aqui do livro, deixa eu ver mais um introdutório aqui. O que é arminianismo, né? Aqui, o que é arminianismo. Dá para ver aí, perfeito? Agora sim. Isso, do pastor Wellington Mariano. Nós temos esses livros aqui de introdução. Tem uma coleção inteira, né? A coleção Arminianismo são vários livros. É uma coleção inteira. Eu acabei de tirar aqui o Depravação Total em um outro livro interessante. Esses são livros mais introdutórios. Nós temos também o livro do Vinícius Couto, né? A Introdução à Teologia Armínio-Wesleyana, do Vinícius Couto. Perfeito. Alguns outros livros que eu vou ter aqui que eu acho muito importante. Tiago, esse do pastor Vinícius Couto aí é mais para quem quer conhecer um pouco o viés armínio wesleyano, né? Isso. É um viés de armínio wesleyano, né? E, inclusive o Vinícius Couto ele é da linha wesleyana. Então é um livro muito, muito interessante aqui para a gente. Deixa eu virar aqui. Fica até mais fácil. Além desses livros introdutórios, eu gostaria de pegar aqui um livro que eu acho que é uma leitura indispensável, tá? Esse aqui, Armínio, né? Um estudo da reforma holandesa, de Carl Banks, né? Esse livro aqui, ele é, assim, um dos melhores. Assim, ele é um livro assim, para você entender a história de Armínio, entender também um pouco da doutrina de Armínio. Esse livro aqui, ele é esplêndido. E junto, podemos citar também aqui, Teologia de John Wesley, que claro, como o nome diz, né, ele vai tratar agora de John Wesley. Então ele também vai expor a teologia de Wesley. Um outro livro que não pode faltar para quem quer conhecer o arminianismo é esse. Teologia Arminiana, Mitos e Realidades. Esse livro aqui ele foi especificamente escrito para tirar, né, para desfazer alguns espantalhos, né? O que são espantalhos? Espantalhos são ideias errôneas, ideias falsas a respeito de alguma coisa, né? Uma falácia do espantalho é isso. É aquilo que traz uma caricatura e não a realidade. Então esse livro aqui, Mitos e Realidades, ele é um dos mais importantes que nós também temos que ler, né? Junto aqui talvez com o Carl Banks, que vai dar um panorama para nós entendermos as dificuldades que muitas coisas que são faladas por aí, principalmente nessa era de redes sociais, não são verdadeiras, né? Algumas pessoas podem até estranhar e dizer, olha, o que ele está falando aí no vídeo parece que não é muito arminiano, né? Por que isso? Porque, na verdade, muitas vezes nós podemos ouvir alguma coisa falsa, né, nas redes sociais. Apresentam uma linha falsa, que não é exatamente o arminianismo. Como se fosse algo
algo distorcido, é literalmente isso. Por exemplo, uma das coisas que não são verdadeiras, o arminianismo não acredita na depravação total. Isso é falso. Armínio acreditava sim na depravação total. O Wesley, ele acreditava sim na depravação total. Então, isso é algo que nós vamos aprender através dos seus próprios defensores e não dos seus detratores. Outro livro que eu acho bem legal é esse aqui, ó. Graça para Todos. A Dinâmica Arminiana da Salvação. Esse livro é bem legal, por quê? Vou até abrir ele aqui também, dar já uma prévinha. A parte de colaboradores dele, né? Os colaboradores dele, ó, não sei se vai dar muito para ver aí, mas cada um aí que está sendo descrito... Tá bem ruim a imagem, acho que não vai dar para ver bem. Acho que não vai dar para ver, né? Bom, enfim, ele esse livro aqui ele é um compêndio, vamos dizer assim, ele é um compilado de escritos de vários doutores que defendem aqui o arminianismo, né? Ele defende um viés arminiano. Isso já quebra uma outra ideia, de que não existem muitos autores arminianos. Isso é falso. Esse livro é composto aqui por vários doutores, né? Dentre eles o próprio Roger Olson, claro, que participa. Jack Coulter participa dele também, mas existem muitos outros arminianos que são referências, são doutores, né? E às vezes não são conhecidos. Então esse livro aqui ele vai trazer já... Ao mesmo tempo que ele já traz um panorama da visão arminiana, ele também já desfaz o mito de que o arminianismo não tem muitos defensores, né? Um outro livro que eu acho bem legal, vou citar aqui também, é esse aqui, ó, A Gênese da Predestinação na História da Teologia Cristã. O pastor Tiago Titilo ele faz uma análise, né, do pensamento de Agostinho sobre o pecado e a graça. Então esse livro aqui é bem legal também, bem interessante de a gente se ler. Tiago, é verdade que o Tiago Titilo era calvinista e quando ele foi fazer, não sei se é uma dissertação aí para um dos cursos de teologia dele, ele foi estudar sobre Agostinho e ele então deixou o calvinismo nesse período e aí esse livro aí acabou sendo, digamos, a consequência desse período aí? Exatamente. Ele era um calvinista, o pastor Tiago Titilo ele é batista, né? Ele é um pastor batista. E realmente, ele era calvinista e quando ele fez estudos a respeito do caso, ele acabou se tornando um arminiano moderado, né? Um arminiano de 4 pontos, como costumamos chamar, que eu expliquei no início dessa live, né? Hoje ele escreve livros, né? Ele tem vários livros publicados, um deles, além desse Gênesis da Predestinação, nós temos esse aqui, ó, Eleição Condicional, que vem falar sobre a eleição no arminianismo. Por que ela é condicional? Condicional ao quê, né? Eu até citei um pouco disso. No arminianismo nós entendemos que a eleição ela é condicional a Cristo, depende de Cristo, né? Muitas vezes nós ouvimos falar que ela é condicional à fé. Por quê? Né? A fé, e eu estou falando que é em Cristo, né? Por que essa diferença? Bom, primeiramente, ela é condicional a Cristo porque ele é o eleito primeiro, né? Armínio diz isso. Primeiramente, Deus elege a Cristo. Cristo é o ponto principal da eleição da salvação, né? Então, tudo converge nele. Porém, Deus ele decreta que para que o homem seja participante dos méritos e das virtudes de Cristo, é necessário que ele creia. Por que a fé? A fé é aquilo que nos despe de qualquer mérito, né? Ela tira qualquer mérito do homem. Porque eu não tenho o que fazer por mim. Paulo faz esse contraste, por exemplo, em Romanos, né? Ele diz que não é pelas nossas forças, é pela fé. E quando é pela fé, então já não é pelas obras. E quando Deus decreta que a salvação é em Cristo, e ele decreta que o meio de estar em Cristo é a fé, ele está dizendo então que não é pelas nossas forças, não é pelo nosso braço, não é pela nossa ação, mas é pela ação dele. É pela graça dele que é possível a salvação ao homem. Sem a graça dele, seria impossível, né? E por isso que ela é condicional a ele, a Cristo, mas alguns também preferem dizer que ela é condicional à fé, porque a fé é a única forma que Deus estabeleceu de estar em Cristo. Então, por isso que alguns dizem que a eleição é condicional à fé, né? E eu estou dizendo aqui que é em Cristo, mas na verdade nós não estamos falando coisas diferentes. Nós estamos dizendo que é em Cristo e que a única forma de estar em Cristo é pela fé, né? O pastor Tiago Titilo aqui é bem
é uma pessoa bem interessante. Esse livro aqui é muito legal também, dessa coleção aqui, né? A coleção Arminianismo. Ô Tiago, você tem mais algum livro para indicar sobre... Eu acho que acho que para o pessoal que está aí, eu acredito que o Gênesis da Predestinação ele não seja bem, digamos assim, uma introdução ao arminianismo, né? Ele Isso, introduz um tema é verdade. Que entra muito na sociologia, mas não é lá assim, um livro que vai... tem um pastor, que acho que você já deve ter ouvido falar dele, que ele hoje está na nossa convenção, a Convenção Batista Independente. É o pastor Jamierson de Oliveira. E ele escreveu um livro também sobre o arminianismo pela CPAD, Arminianismo Puro e Simples. Eu tenho esse livro aqui em algum lugar, está jogado, acho que ali no outro armário. Eu procurei ele, mas não encontrei, não. Isso, tem, o Jamierson escreveu o Arminianismo Puro e Simples. Nós temos também o pastor Edildson Fontes, que escreveu o Panorama também. Oi, Tiago. Vai que de repente o pastor Jamierson um dia chega a essa live, tá jogado ali, mas é guardado. Eu não jogo no livro, eles estão guardados. Tá certo, isso mesmo. Nossos livros nunca ficam jogados, eles estão sempre guardados, bem guardados, né? Foi apenas uma expressão, perfeito. Sim, nós temos também o livro do Silas Daniel, né? Para passar para as perguntas? Vamos passar para perguntas. Pode terminar a indicação, mais uns 2 minutinhos, acho que é o suficiente. Perfeito, tempo aqui para ir para as perguntas. Alguns livros que eu não citei aqui, que também não vou ter em mãos agora, o Panorama do Arminianismo, né, do pastor Edildson Fontes, que eu citei, o Arminianismo Puro e Simples, do Jamierson, que você acabou de dizer. Temos também a Mecânica da Salvação, do Silas Daniel. Um outro livro que também é bem legal, pouco comentado, que eu vou finalizar com esse daqui, pastor. Ó, A Fé e a Liberdade do Homem, né? A influência teológica de Jacó Armínio. Eu vou terminar com esse livro aqui, a indicação, porque nesse livro, todos os outros que eu citei, né, então, vou espalhar eles aqui, todos esses outros livros que eu citei aqui, alguns são introdutórios, alguns não são especificamente arminianos. Eu tenho muitos livros arminianos aqui, acho que eu tenho mais de 30 livros arminianos, eu não vou conseguir citar todos, né, mas esses que eu acabei de citar aqui são... Arminiano escreve isso tudo? Escreve. Tenho bastante livros aqui. Eu tenho muita coisa aqui que não, assim... Pensei que esse povo não estudava. Que não vai dar para citar tudo aqui, é muita coisa, né? Eu tenho livros especificamente de Wesley aqui, né? Eu poderia citar alguns outros aqui. Eu esqueci também desse daqui, né? Esse aqui, poxa vida, não pode esquecer desse. Porque eu não sou calvinista, né? É do Jerry Oz e do Joseph Dungeon, né? O Joseph Dungeon e o Jerry Oz, eles escreveram esse livro que é muito legal. É um livro um pouco mais filosófico, mas é muito bom, muito bom. Esse livro aqui faz você entender perfeitamente o arminianismo, na verdade, né? Ele tem esse título, é sempre um título que faz vender bem, né? É um pouco de marketing o título. Assim, eu diria que não é um título simpático, né? Eu, assim, sinceramente, eu não colocaria um título de um livro meu um dia com esse viés. Eu não acho que ele seja simpático, né? Até porque, como você diz, eu não conheço esse livro, esse material, mas eu já ouvi, acho que você e outros irmãos falando que ele explica muito bem o que é o arminianismo, né? Sim, é verdade. Esse daqui, né, que eu estava esquecendo, e aquele que eu disse que eu ia terminar, o Fé e a Liberdade do Homem, né? Que esse livro ele também é um compilado também, né? Aqui tem o título do McCullough, não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas eu acho que é isso, Gerald McCullough. Esse livro aqui também é um compilado, tem vários autores dentro dele que vão explicar, né, o arminianismo. E nesse livro de influência, na realidade, ele tá passando aqui o que aconteceu depois, vamos dizer assim, né? O que aconteceu depois. Esse é o viés desse livro. Ele está explicando o que aconteceu depois, né? Depois que aconteceu tudo, o Armínio morreu, os demonstrantes voltaram para a Holanda. O que aconteceu depois disso? A influência. Então ele vai contar um pouco da história. O que aconteceu na própria Holanda, o que aconteceu na Inglaterra, o que aconteceu nos Estados Unidos. Então ele vai dizer da influência. Então é bem legal esse livro. Inclusive ele cita a própria Harvard que eu falei, né, que tem uma influência ali também do arminianismo. O arminianismo ele tem esse viés mais de tolerância. E isso foi muito importante naquela época.
Olha só, o Wesley, para a gente encerrar, se eu não me engano, a gente vai ter mais 2 minutos apenas, ou 3, no máximo. Perfeito. Porque quando dá uma hora encerra, e eu não queria depois fazer outra live. Eu acho que já a gente conseguiu trabalhar as respostas, as próprias indicações de livro, né, que é o nosso propósito aqui com cada live. Amanhã vai ser com o nosso irmão Citri, falando do molinismo, que inclusive eu chamo o pessoal que está aí para participar, conhecer o molinismo. O que é o molinismo? Né? A gente muito pouco ouve falar sobre isso. Inclusive eu conheço quase nada do molinismo. Eu só sei que existem umas 2 linhas aí, o Roses, e tem quem não defende o Roses. Vamos ver se o Citri vai entrar nisso amanhã. Ele vai falar amanhã. Olha só, Tiago, o irmão Wesley, ele perguntou se o Roger Wilson é tolerante com isso. Eu acho que a resposta é mais simples, mas aí tem uma outra pergunta, um outro comentário aí, que está até na tela, né? O pastor Edivan, ele diz o seguinte, que afirmar que Deus tem propósitos em cada coisa que acontece, que ele permite, né, que ele permite isso, é o mesmo que afirmar que ele causou. Aí você pode responder a do Wesley e depois entrar nessa última aí, ver se dá tempo. Tá. A do Wesley eu não entendi muito bem. Ele tá dizendo o quê? De Roger Wilson? Se o Roger Wilson é tolerante com a questão do teísmo aberto, né? Sim. Sim, o do Roger Wilson é. Ele deixa isso claro no seu livro, até no Mitos e Realidades, ele deixa isso claro. Ele acredita que o teísmo aberto é um viés tolerável. Ele acredita que sim. O Roger Wilson acredita, inclusive, que o molinismo também é um viés tolerável ao arminiano, que um arminiano pode ser molinista, né? Um arminianismo molinista ou um molina-arminianismo. Ele acredita nisso e também com o teísmo aberto, né? Provavelmente ele tem simpatia com alguns escritores, alguns que foram teístas abertos, né? E ele deixa isso aberto. Ele diz que assim, tolerável. Eu acredito que o teísmo aberto ele mexe diretamente na soberania divina, e eu acredito que, embora assim, não é que Deus não tenha poder, não é? Mas que ele abre mão desse conhecimento dele exaustivo, e eu particularmente acho que não é um bom caminho. Apesar do Roger Wilson ele ser um arminiano importante e tolerar isso, eu duvido que Armínio ou Wesley aceitariam isso como um viés arminiano. Eu acredito que não. Eles são bem taxativos de que Deus ele tem um governo supremo sobre tudo, e ele conhece tudo exaustivamente, né? Inclusive a presciência ela é um ramo da onisciência, né? Uma parte da onisciência que é muito importante na teologia arminiana, porque ela envolve a eleição, ela envolve, enfim, várias coisas. Então, a gente eliminar o conhecimento do futuro do arminianismo, eu acho que fica uma brecha muito grande. Então, apesar de Roger Wilson ser simpático, assim, tolerante, eu acredito que o teísmo aberto não é suficiente ao arminianismo, né? Um arminiano não deveria aceitar ou aderir a essa perspectiva. E aí, afirmar que Deus tem um propósito em cada coisa que acontece e que ele permite isso, cada coisa que acontece é que ele permite, é o mesmo que afirmar que ele causou? Bom, espero que não termine a live aqui, mas para não cortar, mas bem, nós temos que separar o que é algo ativo de algo passivo, tá? Uma coisa é Deus causar passivamente, outra coisa é ele causar permissivamente, né? Então, se ele permite alguma coisa, se ele não permite, melhor dizendo, se alguma coisa acontece no mundo que ele não permite, então, na verdade, essa coisa está além do governo dele. Porque se ele não teve nenhuma ação direta sobre isso, então ele não pode estar governando. E essa não é a ideia de Armínio, tá? E nem mesmo de Wesley. Essa não seria a ideia deles dois. Tudo que acontece no mundo, ou Deus faz ativamente, ou ele, por exemplo, a criação é algo que ele faz ativamente, ele criou, ele agiu ativamente, positivamente, né? Porém, outras coisas que acontecem no mundo ele faz permissivamente, é uma causação negativa, né? Uma causação de permissão. Ele permite que aconteça. Se ele permite é porque ele poderia não permitir, né? Senão não seria uma permissão, né? Se ele está sendo obrigado a deixar, então ele não está permitindo. É diferente, por exemplo, nós podemos usar o mesmo exemplo que o Alex usou ontem, de Jó, né? O diabo, ele foi lá e atingir Jó, né? Ele colocou a mão em Jó. Deus permite que ele faça isso. Se Deus não permitisse, como ele não permitiu que ele agisse na vida dele, ele falou, pode tocar em tudo menos na vida, né? Então o diabo teve um limite ali. Por que Deus permitiu? Ele tinha um propósito com aquilo, né? Depois no final do livro a gente vai entender mais. Oi? 15 segundos
15 perfeito. segundos. Bom, eu quero basicamente é isso, tá? Faz aí suas considerações finais para encerrar contigo. Bom, 5 segundos, vai. Agradeço a todos aí, a paz do Senhor Jesus Cristo.